Existe uma dor que não grita. Ela se instala no corpo como um peso antigo e funda raízes na terra. Naquele verão de 1847, o calor do Vale do Paraíba parecia uma alavanca que dobrava as vontades, as dos homens livres e as dos homens e mulheres que viviam por força sobre o poder da fazenda. A fazenda chamava-se Santa Cruz das Almas, e o nome fazia eco à rotina, cruzes e almas entre as fileiras dos pés de café. Se ficar até o fim desta história, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o like para que mais vozes esquecidas sejam lembradas. A casa grande ficava erguida sobre o terreiro, com janelas altas que filtravam uma luz pesada. O coronel Eusébio Mendes caminhava ao longo da varanda como se as tábuas fossem um caminho de insígnias. Seu corpo encurvado pelo tempo e pelo ar de autoridade tinha ainda a emanação de comando. Por trás dele, o cheiro do café recém-colhido subia da roça e o som das enxadas se misturava ao das vozes soterradas na senzala. Margarida era uma mulher de pele clara por contraste com a maioria daqueles que viviam na senzala, e essa clareza sempre fora vista pelos outros como uma marca que a aproximava da casa grande. Ela andava com um silêncio que não vinha de submissão, mas de calibrada economia de gestos. Conservava as palavras para quando fosse necessário que elas tivessem peso. Tinha mãos firmes, dedos trançados em torno de um pano que lavava sem pressa. Olhos que guardavam memórias que nunca pronunciara por inteiro. Amaro vinha de uma linhagem cujo nome se perdesse no tempo. Ficava sempre adiante dos outros no trabalho mais duro, não por querer, mas porque a força de seu corpo era usada para aquilo. Seus olhos, escuros, profundos como água de nascente, tinham a estranha propriedade de deterem um silêncio que dizia tudo. Havia na sua postura algo que lembrava uma ordem antiga, ancestral, como se carregasse dentro de si a história não escrita de um povo. O coronel, decidido a garantir um herdeiro de sangue forte, tomou uma conta que soaria absurda à razão de qualquer leitor de futuro. Determinou que sua mulher deveria gerar um filho com Amaro. A decisão foi pronunciada como se fosse uma ordem administrativa, e o ar da Casa Grande encheu-se da mesma lentidão com que se estica uma corda. Domingos Ferraz, o feitor, ouviu e sorriu com a afeição dos carrascos que gostam do próprio trabalho. "Traga Amaro para a casa esta noite", disse o coronel, sem precisar baixar a voz. "Quero que se cumpra o que eu mando." Assim se alinhavam os destinos. Ordenar como quem ordena uma poda, como quem instrui a plantação a nascer em determinada fileira. Margarida ouviu a ordem como se fosse um vento seco que atravessa uma sala, gelado e inevitável. Não falou. Havia olhares fulminantes de quem sabia que nenhuma palavra poderia alterar o curso do poder. Na senzala, Benedito e Joana trocaram um olhar de pedra. Sabiam que a noite traria um nome que não deveria ser pronunciado ao acaso. A noite foi curta de luar e longa de sombras. Quando Amaro entrou na casa grande, trouxe consigo o odor do terreiro, umidade de pele e feno e o ruído das botas. Seus olhos cruzaram os de Margarida por um fragmento de segundo. Reconhecimento primeiro, talvez do que seria pedido a ele, e depois o peso daquilo. Amaro não teve palavra, sua recusa era um silêncio que cintilava com dignidade. Mas a ausência de voz não era consentimento, e isso não serviu de freio. A consumação do que se tomou de violência foi narrada depois como uma ferida que não se abre para a curiosidade de terceiros. Não se debruçarão aqui detalhes que os corpos não podem suportar. Basta dizer que houve violação, que a liberdade foi arrancada e que os limites da pessoa foram rompidos. Margarida sentiu a intromissão como uma exclusão de si mesma, como se parte de sua vontade tivesse sido arrancada e entregue a outros. Amaro sentiu-se reduzido, um instrumento forçado a cumprir um papel que não escolhera, e dentro desse uso forçado houve um afundar de dignidade que não se recupera simples e limpidamente. Depois vieram os dias de sombra. Margarida caminhava com a barriga disfarçada pelas saias, ensinando as outras mulheres a não perguntar, a não notar,
Mas o corpo fala, e a vizinhança da senzala percebeu. Entre as mulheres havia práticas de cuidado, segredos murmurados nas horas de trabalho, úlceras de olho que eram palavras de consolo. Joana queixava-se à noite, e Benedito batia a mão na madeira da cama como quem bate o punho contra o destino. Amaro foi marcado por olhares de espanto. Alguns na senzala viam nele uma culpa que não era sua. Outros, um sinal de que a ordem do coronel era mais brutal do que se pensava. Ninguém lhe perguntou se queria ou não, ninguém teria coragem. E quando o coronel percebeu, com o tempo, que Margarida carregava a vida de outro sangue, uma inquietação se plantou em seus ossos. Naqueles meses, Margarida sonhou com fogo e água, sonhos que vinham em pedaços. Primeiro, a imagem de uma criança com olhos que não eram só seus. Depois, labaredas que não queimavam, apenas iluminavam rostos enterrados. Em outro sonho, Margarida viu Amaro com as mãos sujas de terra erguendo uma cruz feita de galhos, e do solo brotavam sementes negras que se tornavam nomes. Ela acordava suando, com o gosto de cinza na boca, e não sabia se o sonho era aviso, premonição ou apenas o corpo tentando costurar uma trama impossível. Quando o menino nasceu, chamou-se Eusébio Júnior, por imposição do nome da casa. O coronel gostava de repetir o próprio nome como se fosse um selo. Ainda assim, nos olhos do menino havia marca de Amaro. A forma como ele erguia a sobrancelha, o modo como o olhar recuava e fixava, lembrava algo que Margarida não podia apagar. Ela o amamentou, o embalou e, ao mesmo tempo, guardou em si a verdade como uma pedra. A criança era fruto de violência e a própria casa grande era o lugar onde a verdade deveria ser escondida. Amaro, por sua parte, foi visto como uma ameaça. O coronel, que tinha medo de humilhação pública e de que o nome fosse manchado por atos que ele próprio havia cometido, decidiu que a ordem exigia um remédio violento. Domingos Ferraz, sempre pronto a transformar ordens em execução, levou a determinação em seus ombros como alguém que carrega gravetos. O que se seguiu foi um ritual de punição que a fazenda conhecia, mas que doía como se tivesse sido inventado para ferir de modo mais cruel. Amaro foi acusado, pela linguagem dos brancos, de insubordinação e de ter ameaçado a casa. As acusações eram um verniz para o que já estava escrito. O tribunal da Casa Grande não era um tribunal de leis, mas de vontade. Antes do enforcamento, houve despedidas leves e contidas entre os companheiros da senzala. Joana trouxe um pedaço de broa que Amaro mastigou devagar, como se quisesse guardar um último sabor do mundo que lhe permanecia. Benedito, com as mãos marcadas pelo trabalho, fez um nó invisível nas ideias como quem tenta segurar as coisas. Amaro, calmo, olhou o céu como se buscasse lá fora uma lei mais justa. Seus olhos encontraram os de Margarida, e houve uma cena mínima e impossível. Nela, reconhecimento e perdão confundiram-se, não porque a dor tivesse cessado, mas porque a memória partilhada exige que se faça algo além do medo. O enforcamento ocorreu sobre a sombra de uma árvore velha, um tronco que já servia para diversos castigos e que agora recebeu mais um nome. O som que ecoou não foi apenas de madeira e corda, foi o ruído de uma autoridade que se afirmava com sangue. Não cabe aqui descrever o detalhe físico da morte. É preciso apenas dizer que houve suspensão e silêncio e que o corpo de Amaro caiu como quem devolve ao chão aquilo que lhe foi arrancado. Na senzala, as vozes se fecharam em pranto, que era mais retenção do que lágrima, como se chorar fosse admitir que a luta fora inútil. Margarida, que viu tudo de longe, sentiu-se destruída por inteiro e, ao mesmo tempo, foi tomada por uma estranha certeza. A memória daquele homem não se perderia, e seu próprio ventre, que havia carregado a vida, agora era uma promessa de continuidade. Depois do enforcamento, o coronel comemorou, como se a ordem tivesse prevalecido. Cavou-se a distância entre a Casa Grande e a senzala com palavras e resguardos de silêncio. Mas a violência tem sempre um rebote. As conversas sussurradas tornaram-se uma costura secreta na qual os nomes se tornavam talismãs.
Margarida, no segredo de seu quarto, contou ao menino, aos poucos e nos anos, a verdade daquilo que ele carregava no sangue. Não foi numa noite só. Foram fragmentos, peças de um quebra-cabeça revelados aos poucos. A história de seu pai, o que fora o homem Amaro, a humilhação que deu origem ao seu nome. O menino cresceu com uma duplicidade. Por fora, o herdeiro que o Senhor esperava. Por dentro, um outro pulso que batia com sangue roubado. Na senzala, as histórias de Amaro mudaram de tom. Era já um nome que doía e que também inflamava a coragem. Joana lembrava com voz baixa as vezes em que Amaro havia parado de trabalhar apenas para cantar uma canção curta. E Benedito guardava um punhado de terra do lugar do enforcamento, embrulhado num pano. Ninguém acreditava que um gesto simbólico poderia reverter o peso da morte. Ainda assim, sinais eram plantados, pequenas rezas eram feitas às escondidas, e a memória começava a assumir um corpo que não era do coronel nem da Casa Grande. Eusébio Júnior cresceu entre abismos. Aprendia a etiqueta dos da casa, a segurar o copo com a mão certa, a falar com respeito do pai que o nomeava. Ao mesmo tempo, no olhar que guardava em silêncio, havia os olhos de Amaro. Margarida era a guardiã dessa verdade. Em noites longas, quando a escuridão da Casa Grande engolia os barulhos, ela sussurrava histórias que não eram palavras de acusação, mas narrativas de dignidade. Contava como Amaro plantara a semente de seu olhar no mundo, como haveria de haver justiça que não se mediasse só pela lei dos homens. O tempo avançava, e o coronel, já cansado pelas contestações da idade, via o próprio corpo ceder a incômodos que não eram apenas físicos. A Casa Grande, que antes parecia um palácio de ordens rígidas, começou a ranger. A sombra do enforcamento pairava como uma marca invisível sobre a propriedade, e no coração de alguns homens isso se transformava em inquietação. Havia rumores entre os trabalhadores, salas de que a casa nunca mais seria a mesma, que o vento traria lembranças. Mas antes que o destino do coronel fosse selado de modo definitivo, outra ruptura se desenhava no povoado. O menino que cresceu com duas linhagens no olhar começou a perguntar, a cobrar, a olhar para o hóspede velho com olhos que não aceitavam a simples autoridade. Margarida preparava-se, sem saber, para um momento em que a verdade se tornaria arma e justiça ao mesmo tempo. Enquanto isso, a cruz que Amaro vislumbrara nos sonhos de Margarida não tinha ainda se erguido. A terra guardava o espaço como um segredo que aguardava a ocasião para vir à luz. E naquele terraço de esperas e presságios, a memória de Amaro, embora minimizada pela Casa Grande, já circulava entre as pessoas como um vento que não se cala. Eusébio Júnior crescia, e a inquietação dele não era apenas juvenil curiosidade. Tinha o peso de um direito que teimava em existir, mesmo onde a lei do mundo não o reconhecia. Quando perguntava com sobrancelhas franzidas e voz que feria o silêncio da Casa Grande, não como um insolente, mas como quem insiste numa verdade que ninguém ousara dizer em voz alta. O coronel, enfraquecido, respondia com ordens velhas, com pequenas humilhações que pretendiam lembrar ao rapaz seu lugar. Mas as respostas encontravam em Eusébio o mesmo aço de Amaro, um silêncio denso antes da palavra decisiva. Margarida preparava o terreno dessa virada como quem junta fogo e brasa sem que o dono do engenho perceba. Não havia só histórias, havia objetos, ritmos, olhares. Ela ensinou a Eusébio a pronúncia do nome do pai como quem ensina um cântico, devagar, com reverência. Deu-lhe a terra embrulhada por Benedito e mostrou o lugar onde o tronco velho começara a secar. Quando não houver mais quem defenda a memória, você defenderá, dizia ela, e em cada frase havia um mapa para a ação futura. Os trabalhadores precisavam de um sinal, não de armas, mas de coragem contida em gestos, um pano vermelho amarrado numa cerca, uma canção entoada ao entardecer, um punhado de pó depositado onde a corda tocara a mabrira.
Joana e Benedito sabiam plantar esses sinais e mantê-los discretos. Eram como contrafortes que sustentavam uma parede prestes a rachar. À noite, poucas vozes se uniam num murmúrio que falava o nome de Amaro como se fosse uma oração e também uma ordem. O confronto veio numa manhã em que o coronel quis certificar diante de todos que seu poder continuava intacto. Chamou os homens e ordenou que se cumprisse um castigo a quem havia roubado o trigo do celeiro, um crime pequeno, porém útil para lembrar a ordem. Eusébio ouviu a sentença e, para surpresa de muitos, quis falar. Não era um gesto teatral, era um teste. Levantou a cabeça e, com a calma que Margarida lhe ensinara, disse nada mais do que o essencial: que aquele homem já trabalhara demais, que a morte de Amaro não podia ser a única lei e que punir ainda mais era perpetuar o peso que o tronco velho andava a carregar. O silêncio que seguiu foi do mesmo tecido que o das execuções, mas vindo do lado oposto da casa. O coronel vermelho sentiu o chão rarear sobre os pés de sua autoridade. Ordenou que Eusébio se calasse. O rapaz, porém, não curvou o joelho. No rosto do coronel apareceu algo que não era apenas ira, o medo de ver a ordem esgarçar, de ser colocado fora do tempo que ele controlara. A tensão cresceu até que, sem aviso, o homem que governava a fazenda como um rei sentiu uma dor aguda no peito. Caiu numa cadeira, as mãos crispadas, a respiração curta. A cena teria quebrado muitas coisas. Do lado de fora, nas sombras, homens e mulheres se olharam como quem começa a ler a chance. Margarida, ao ver o coronel padecer, segurou a respiração e deixou que a vida, tão injusta até então, fizesse por um momento outro movimento. Eusébio, entre o pavor e a compaixão, deixou o punho cair. Por um instante, ficou possível imaginar que aquela queda fosse o sinal que a memória esperava para se tornar algo mais do que lamento. Ainda assim, nada estava decidido. O vento trazia possibilidades e também perigos. Enquanto a casa grande se enchia de vozes apressadas, lá fora, na terra já marcada, Joana e Benedito preparavam o que chamavam, em silêncio, de um lugar para plantar, finalmente, a cruz prometida. A respiração do coronel apertou a casa como um sino quebrado. Por horas, a sala ficou cheia de remédios e murmúrios. Homens da confiança iam e vinham, receosos, consultando olhares antigos que já não traziam resposta. A fraqueza dele espalhou-se como um rumor diante da porta. Era possível, pensaram alguns, que a ordem que segurara a fazenda por tanto tempo tivesse diante de si uma fissura que não voltaria a fechar. Margarida não entrou na sala onde o homem jazia. Havia nela, naquele momento, uma economia de gestos. Observou a movimentação com olhos que pesavam cada passo, e quando cruzou o quintal, parecia medir o terreno com o mesmo cuidado que usara para desenhar o mapa dos seus ensinamentos a Eusébio. Não era coragem cega, era medida, era tempo, era conta feita de paciência. Joana e Benedito, junto dela, não precisaram combinar a hora. Sabiam que o instante, quando viesse, deveria ser discreto e sem alarde. O sinal veio com a tarde. Um vento morno percorreu os taludes e trouxe o cheiro do mato cortado. Alguns guardas, chamados à pressa para dentro da casa grande, permaneceram junto à porta, divididos entre o dever e o receio. No terreiro, homens e mulheres reuniram-se como quem respira antes de mergulhar. Havia crianças nas sombras, olhos atentos e o peso dos mais velhos que entenderam que aquilo não seria apenas um gesto de memória, mas uma afirmação de existência. Eusébio sentiu as mãos úmidas quando pegou o tronco seco que Benedito levara. Margarida pôs a palma sobre o ombro dele, breve, firme, e não disse palavras de incentivo. Disse apenas o que era preciso. Lembra o nome, não te esquece. Ele repetiu então o que aprendera. Amaro, não como acusação, mas como ofício de preservação. No rosto do rapaz, algo se fez inteiro. A hesitação que lhe aparecera no corpo quando enfrentara o coronel transformou-se numa determinação serena.
Os poucos que sabiam do lugar marcado seguiram em silêncio pelo atalho que Margarida escolhera. Caminharam sobre o sol que inclinava, por entre pés de mandioca e cercas derrubadas, até um ponto onde o tronco velho começava a afundar no solo, rodeado de ervas que cresciam como se guardassem um segredo. Benedito ajoelhou-se ali, apanhou um punhado de terra, fechou a mão e deixou cair o pó sobre a palma de Eusébio. Aqui, disse, com voz que quase não se ouvia, é onde a verdade repousou na noite e não teve quem a venha buscar. Trabalharam com ferramentas simples, uma pá, um formão desgastado, pedaços de madeira que juntaram de cercas e podas. Erguendo a cruz, cada prego soou como um pequeno golpe contra o silêncio que durante tanto tempo mantivera Amaro ausente. Joana cantou baixinho, seu canto fazendo-se corpo com a terra. Eram canções antigas, aquelas que as mãos repetiam nas noites em que o medo apertava o trato dos que viviam sobre a casa grande. Ao seu redor, outros entoaram concordes, quase sussurros, até que o som cresceu, sem que ninguém percebesse o momento em que se tornara louvor. Do lado de dentro, um criado saiu às pressas e, ao ver o movimento, sentiu uma tremora que lhe prendeu a língua. Chamou alguns homens, mas os que ouviram o chamado lembraram-se do rosto do coronel, pálido, as mãos fincadas no lençol, e tremeram. Houve quem falasse em ordem, quem em castigo, mas a ordem que ainda se podia dar perdeu o peso que antes tinha. Alguns preferiram não tomar partido. Outros pediram licença e ficaram olhando de longe, incapazes de interferir. Quando a cruz ficou erguida, a luz do entardecer tomou o lugar. Margarida pôs-se de joelhos diante dela, a cabeça inclinada como quem reconhece a mão de Deus numa trama que fora costumeiramente de injustiça. Eusébio deixou que as lágrimas viessem. Não eram muitas, mas eram verdadeiras. Colocou a mão sobre o nome esculpido em madeira e disse, em voz que vinha do fundo de si, o que Margarida lhe ensinara em tantas noites. Aqui foi homem, aqui teve vida, Amaro. O gesto, simples, fez com que algo na terra se abrisse. Outra gente aproximou-se, olhos brilhando na penumbra. Trabalhadores que não haviam pisado perto da casa grande nos últimos anos juntaram-se, discretamente, como se o mundo lhes devolvesse um direito que lhes fora negado. Alguns depositaram sobre a base da cruz os restos de um pedaço de pão, outras uma mecha de cabelo recolhida numa lembrança. Não havia pompa, apenas o peso da oferta. A cruz, plantada, ficou a marcar um lugar onde a memória deixara de ser sussurro e se tornara presença. Dentro da casa, a notícia do falecimento do coronel veio como um rumor que cortou a tarde. A porta grande abriu-se e fechou-se com pressa. Palavras longas e velhas deram o veredito sem grande cerimônia. O homem não voltaria a governar. Haveria, disseram alguns, discussões de família, inventários, absurdo costume de se falar das posses, mas fora dali já vinha uma outra atmosfera, menos tensa, mais propícia a dizer nomes que antes se mantinham ocultos. Quando os que ergueram a cruz regressaram, não houve celebração, apenas olhos que se encontravam e se entendiam. Margarida permaneceu por mais algum tempo no lugar, tocando a madeira, como se quisesse gravar nela todos os detalhes que a memória humana poderia esquecer. Benedito pôs o braço ao seu redor, não em consolo, mas em reconhecimento de uma cumplicidade antiga. Joana, com a voz ainda trêmula, entoou uma oração curta, uma súplica pelo que viria e agradecimento pelo que já era. Eusébio ficou de pé, a sombra da cruz caindo sobre seu corpo, e soube, com a mesma certeza que se tem ao ver a semente que deu raiz, que a lembrança de Amaro agora teria quem a defendesse. Dias depois, a casa grande ficou mais vazia. Havia visitas, murmuradas decisões e velhas rivalidades que ressuscitavam em conversa baixa. Mas algo fundamental mudara. Já não bastava que a lei do Senhor se sobrepusesse ao fato de um homem ter existido. O enterro de Amaro não teve cortejo oficial, nem lápide na igreja.
Teve a cruz no campo, os cantos ao entardecer e o nome repetido como um conjuro que afastava a solidão. E a cada vez que alguém passava diante dela, tirava o chapéu ou punha a mão no peito, e a memória ganhava mais corpo. A força que durante anos sustentara a fazenda não desapareceu num ato. Havia resistência, negociações tácitas, interesses que se espalhavam como raízes que não se cortam numa só estação. Ainda assim, a cruz ensinara mais que um lamento, mostrara que lembrança e coragem podem ser capazes de abrir caminho onde antes só havia medo. Eusébio soube disso e, com o tempo, tornou-se voz que media, que afirmava, que pedia justiça por meio dos gestos que Margarida lhe deixara aprender. Margarida, quando olhava para a cruz, sentia ao mesmo tempo o peso da perda e o alívio de uma parte do dever cumprido. Havia futuro e tinha passado, e nenhum dos dois era mais o mesmo. A memória de Amaro deixara de ser segredo e passou a ser sinal. Um sinal que, ao tocar o vento das tardes, parecia erguer consigo a coragem de todos os que, por tanto tempo, aprenderam a abaixar a cabeça. E assim, no lugar onde o tronco envelhecia e a terra guardava suas marcas, a cruz permaneceu. Era feita de madeira remendada, sem florões ou arte nobre, mas atestava algo que nenhuma ordem poderia apagar: que Amaro vivera, que foi amado, que foi tirado. E enquanto o vento passava e as vozes do povo se faziam menos temerosas, o nome dele continuava a ser pronunciado, agora não mais como um segredo, mas como o começo de uma história que pela primeira vez começava a ser escrita por quem tivera tanto a perder.